Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de real importância para todo mundo. Aliás, todos os assuntos que a gente traz aqui nessa bancada sobre saúde são deveras importantes. Esse de hoje toca bem de perto a nossa convivência diária, o nosso dia a dia. Vamos falar sobre infecções urinárias. Nós convidamos para a nossa bancada dois especialistas no assunto, o Dr. Holmes Rufino Vasconcelos, que é infectologista no Mater Dei Santa Clara e Universidade Federal de Uberlândia e no ambulatório DST AIDS do município. Dr. Holmes tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Dr. Holmes, por ter aceitado o nosso convite. Dr. Omar Pacheco, professor titular de Urologia da Universidade Federal de Uberlândia, com mestrado e doutorado em Técnica Operatória e Cirurgia Experimental pela Unifesp. É urologista no Mater Dei Santa Clara. Dr. Omar, Dr. Holmes, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bom, gente, para a gente dar uma contextualizada aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, as causas da infecção urinária estão relacionadas à entrada de bactérias nocivas no trato urinário do ser humano, o que engloba uretra, rins, bexiga e ureteres. Uma vez que ocorre essa entrada, elas passam a se proliferar na região, gerando colônias de bactérias. Daí a coisa complica. Mais de 2 milhões de casos por ano são registrados no Brasil. Dr. Omar Pacheco, a incidência de casos de infecção urinária é maior em mulheres? Sim, sem dúvida. Ela é mais frequente na mulher jovem e tem como porta de entrada, além da sensibilidade individual de cada uma, 20% das mulheres tem mais facilidade para ter infecção urinária. E principalmente na relação sexual essa bactéria entra. Sim. Sem dúvida alguma, é o maior número que a gente tem de infecção vem desse grupo de mulheres pós-relação sexual. Mas aí seria o caso de uma falta de higiene do parceiro, do homem? Não. Tem nada a ver. O parceiro só entra como ato mecânico. Então, o comprimento da uretra e um outro detalhe que chama aderência bacteriana, certo? Esse grupo de 20% de mulheres, a bactéria, a Escherichia coli, consegue aderir nas células dessa mulher. Tem estudos mostrando que pós-relação, 80% das mulheres entram a bactéria dentro da bexiga. Quem não tem aquele receptor que permite a aderência, essa mulher urina, a bactéria vai embora. Sim. Quem tem, eventualmente, essa bactéria consegue aderir na mucosa vesical, multiplicar e dar o quadro de infecção. A infecção de bexiga ela pode causar dor pélvica, aumento da vontade de urinar, dor ao urinar e sangramento na urina. A infecção nos rins pode causar dor nas costas, náuseas, vômitos e febre. O tratamento comum é feito com antibióticos, né, Dr. Holmes? Sim. Quando você pensa numa infecção de urina, você vai tentar fazer o diagnóstico pelo exame simples de urina e mais a cultura. Essa cultura é para você tentar identificar qual bactéria e aí sim você fazer o tratamento direcionado. O antibiótico hoje, ele para comprar um antibiótico precisa de receita, né? Então, quem fornece essa receita é um médico. Mas uma boa parte da população não tem acesso a um hospital, um médico, um lugar onde possa encontrar um médico para passar aquela receita para ele. Isso a gente tem notícia aqui direto disso. Então ele tem que procurar um OI, às vezes ele está com infecção ali pegando, com dor, essa coisa toda. Esperar em fila da UAI, essa coisa toda e complica. Existe algum paliativo, algum remédio que substitua o antibiótico? Você
Existem algumas medicações sintomáticas. O paciente, às vezes, está com muita dor, você vai tomar analgésicos comuns. Às vezes pode A aliviar dor é sintomas. nos rins. A dor no rim, você vai tratar com sintomas, remédios para aliviar os sintomas. E mesmo a dor a urinar e dor, às vezes, no abdominal, você vai tratar com medicamento sintomático. Mas isso é até você conseguir a receita do antibiótico para fazer o tratamento. Não existe hoje tratamento para infecção de urina que não seja antibiótico. Mas você não consegue resolver a infecção se você não dá antibiótico. E hoje, como você disse, a gente não consegue, teoricamente, você não deveria conseguir comprar antibiótico sem receita médica. Mas o que a gente vê é que muitos pacientes conseguem receita nas farmácias ou medicamento antibiótico deixado com alguma família tem, e isso que tem ocasionado é o risco de levar à resistência bacteriana. O que a gente vê hoje, que a grande parte das infecções de urina, que até então era sensível à maioria dos antibióticos, hoje a gente vê que 30% a 40% dessas infecções de urina que são atendidas no pronto-socorro já têm resistência a algum tipo de antibiótico. É o que a gente chama de superbactéria, uma coisa assim? Não. Não chega assim, a maioria ainda não é uma superbactéria. Superbactéria que é dita é aquela bactéria que é resistente a várias classes de antibióticos. Mas as bactérias de infecção de urina, a maioria delas ainda tem 2 ou 3 classes que agem bem. Então, não seria uma superbactéria, mas a gente hoje já tem pessoas da comunidade que, às vezes, no primeiro episódio de infecção de urina, já tem bactéria resistente a alguns dos antibióticos. Doutor Omar, a automedicação, nós já discutimos isso aqui algumas vezes, com essa coisa da dificuldade, entre aspas, né, para se conseguir um antibiótico. A pessoa, às vezes, vai falar, pô, tá doendo, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo. Isso complica mais ainda, né, a situação. Sem dúvida, a automedicação não é benéfica. Mas o não tratamento ou a demora em tratar talvez seja mais maléfico ainda em caso de infecção urinária. Certo? Então, realmente, um paciente que está uma infecção alta, por exemplo, uma pielonefrite, febre, calafrios, ou mesmo uma cistite, sangrando, muita dor, ele precisa ser tratado rápido. Né? Onde ele vai para o UAI, ele aguenta na fila para se tratar. Só, já que você deu a liberdade de a gente trocar ideia, até para o Holmes. Não, mas a ideia é essa. Vocês podem ficar batendo papo aqui que eu fico quietinho aqui. Isso. Não, mas até para informar. A indústria não tem investido em descobertas de novos antibióticos. Tem investido em vacinas, tratamento para AIDS, mas antibiótico, a última grande descoberta que nós tivemos, talvez foi o grupo das quinolonas há 30, 40 anos atrás. Então, hoje, não está vindo nada de novo aí. Então, a gente está caminhando para um quadro preocupante. E essas bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes e os antibióticos que existem cada vez mais caros. Então, esse é um problema grande que nós estamos vivendo já. O risco de você demorar
a iniciar o tratamento para uma infecção de urina e o paciente complicar com a infecção generalizada, que a gente diz como sepse, né? A infecção de urina, quando ela é alta, compromete o rim, você tem uma chance grande dessa paciente ter uma infecção generalizada e pode ter complicação e óbito, né? Infecção de urina hoje é uma das grandes causas, se não das maiores causas de internação no paciente idoso. E é uma das grandes causas, no geral, para a prescrição de antibiótico. Então, assim, quando você ou erra no tratamento ou você retarda o início do antibiótico, esses pacientes podem ter complicação. E é uma causa importante de sepse, ou seja, de infecção generalizada no paciente jovem. E o que o Dr. Omar falou, a gente não tem realmente lançamento de novos antibióticos, principalmente antibióticos orais, para você tratar em casa. A maioria dos antibióticos hoje lançados, acho que os últimos, foi há mais de 10 anos, são todos medicamentos injetáveis para tratar essas bactérias multiresistentes. Então, antibiótico para tratar em casa e oral, a gente não tem lançado nos últimos anos. Esse atraso ocorre aqui no Brasil ou é uma coisa mundial? Acontece mundial, sim, é lógico, nos países mais pobres, nos países onde a procura, a dificuldade de você ter o acesso ao médico, ou até para realizar os exames, o risco é maior nesse grupo de país ou nessas pessoas. Uhum. Nós temos 3 tipos principais de infecção urinária. São a cistite, o Omar falou, uretrite e pielonefrite. Essas infecções podem afetar, respectivamente, a bexiga, a uretra e os rins. Me corrija, por favor. Acrescenta aí as prostatites no idoso masculino, né? O idoso, ele não tem, geralmente ele não tem cistite, ele não tem pielonefrite, ele tem prostatite. Quando ele chega com febre, calafrio, tudo, geralmente é infecção da próstata, no idoso masculino. O homem, né, o doutor Omar pode me corrigir, mas quando você tem uma infecção no homem jovem, infecção de urina, ou você vai pensar em prostatite, ou você vai pensar que essa pessoa tem alguma alteração anatômica do trato urinário que está justificando essa infecção. A grande maioria das infecções de urina é no grupo das mulheres. Sim. E as mulheres têm um particular, né? Eu até estava conversando hoje com um amigo sobre outros assuntos. Eu falei que eu ia tratar desse assunto com 2 especialistas. Ele falou: senhor Ley, lembra lá que um problema sério são mulheres que usam banheiros públicos. Esses banheiros de bar, de eventos, não sei o que e tudo e tal. Não transmite, não tem problema de transmitir infecção ali? Não? Não, isso não é problema, não. O problema é aquele grupo que é predisposto. Aquele grupo que tem uma alteração genética, que a bactéria do trato intestinal dela mesmo coloniza a vagina e entra dentro do trato urinário. É o mais comum. Esse grupo que depende da aderência bacteriana. É aquilo que o senhor já explicou, né? Quer dizer que essa coisa é lenda. Lenda. Que mulher sentou, eu peguei infecção urinária porque eu usei o vaso lá do bar tal, não sei o que e tal. Assim como é lenda pegar uretrite na tampa da privada, é lenda. Que coisa. Tudo isso é lenda. Existe alguma relação HPV com infecção urinária? Não. O HPV vai, geralmente no trato genital ou da mulher ou do homem, vai trazer verrugas, né? E não tem relação com infecção de urina. Certo. Bom, a queda de imunidade facilita muito, né, o aparecimento de infecção ou nada a ver? É claro, esses grupos que têm imunidade mais baixa, tipo paciente que tem diabetes, paciente soro positivo para HIV que não tem que não está com a doença controlada. Esses pacientes ele tem uma chance maior, ele tem uma prevalência maior de ter infecção de urina. E complicar. Principalmente as infecções mais complicadas. complicadas. O idoso, né, que a imunidade dele já é mais baixa.
Certo. Essa imunidade, de repente, ela cai em função de emocional, estresse, alguma coisa assim, pode provocar uma queda de imunidade, excesso de exercício, uma coisa assim? Esses tipos de queda de imunidade, isso é muito discutível, mas a maioria das vezes isso não leva a baixa da imunidade a ponto de você ter infecção, tá? A imunidade clássica do idoso, que é a imunossenescência da própria idade, e alguns pacientes que ou ele nasce com alguma deficiência congênita de imunidade ou a imunidade adquirida. O paciente que tem o HIV, por exemplo, com o tempo ele vai diminuindo a sua imunidade quando ele não faz o tratamento, e o paciente que ou faz quimioterapia, ou o paciente que faz uso de corticóide de dose mais alta por tempo prolongado. Agora, estresse e a parte emocional, isso não tem muita relação com infecção, não. Concordo plenamente. Existe muito mito que a gente pode mexer na imunidade, né, lá na academia de ginástica. Esforçou na verdade, demais. a gente mexe muito pouco. A gente não mexe, aliás. Tá? É porque muita gente ouve falar, eu mesmo já, uma vez até eu te perguntei, né, se tinha alguma coisa a ver com algum estresse, alguma coisa assim de trânsito, de trabalho. Você fica meio acabrunhado tal, e às vezes, por acaso, o rim começa a dar sinal. Tipo, estou aqui, cuidado, devagar. Não tem nada a ver, então. Não. Estresse todo mundo tem, certo? Às vezes você pegou uma doença, você vai associar com aquele estresse. Mas se você for pensar direitinho, todo dia a gente passa por estresse. Às vezes é coincidência só, né? Você já estava iniciando os sintomas de alguma infecção e por algum momento você estaria estressado por algum motivo e aí coincide, mas eu acho que não, isso é bem claro que não tem muita relação com o quadro infeccioso, não. A urina, ela apresenta muita diferença no caso da infecção? A hora que vai fazer o xixi, por exemplo, ele vê lá uma diferença na urina? Isso acontece. Agora, o que a gente tem que estar sempre levando em mente é que a alteração da cor e a alteração do cheiro da urina, sozinho, isso não define infecção de urina, né? Para a gente ter infecção de urina, a gente tem que ter sintomas, né? Dor para urinar, uma urgência miccional, ou seja, aquela vontade de você estar indo no banheiro frequente. Se for no caso de uma infecção alta que compromete o rim, mal-estar, dor abdominal, febre. Agora, só a coloração da urina, só o cheiro da urina, isso não significa infecção. Mas é claro, no momento da infecção, você tem sim alteração do aspecto da urina. E Então, você querer fazer o diagnóstico visual da infecção é uma coisa um pouco grosseira, né? A gente tem que lançar a mão de exames laboratoriais e do quadro clínico, principalmente. Como ele falou, resumindo, né, esse aspecto varia muito. Cheiro depende, às vezes, da alimentação, né? A cor amarela, o paciente preocupa, eu estou urinando amarelo, é o calor, né? Então, a gente tem outros meios para diagnóstico mais preciso. E hoje a gente tem que ter cuidado também, eu leio assim, às vezes faz parte, você vai, uma paciente idosa, vai no médico, e aí o médico quer fazer um check-up. E dentro desse check-up ele acrescenta a cultura de urina. A urina simples, às vezes faz a urina simples, às vezes faz só a cultura. O paciente não tem sintomas nenhum urinário, não tem queixa nenhuma urinária. E nesse exame de urina vai crescer uma bactéria. Isso significa que isso é infecção e eu preciso tratar? A maioria trata, só que não há essa indicação mais de fazer esse tipo de tratamento. Esse tratamento não vai erradicar essa bactéria, porque isso significa que a pessoa está colonizada por essa bactéria sem estar causando sintomas. E o uso desse antibiótico vai levar à resistência dessa bactéria no próximo tratamento, se o paciente, às vezes, começar a ter sintomas e precisar usar o antibiótico. Então, hoje a gente orienta, tem sintomas? Colhe o exame de urina para cultura. Não tem sintomas, não colhe. Porque a chance do paciente idoso ter, principalmente a mulher, ter a bactéria lá colonizada é alta. Paciente idoso, no pós-menopausa, 50% deles ou mais
se você fizer uma cultura aleatória, vai crescer bactéria. Uhum. E isso não é indicação de tratamento. A gente trata hoje o paciente que tem sintomas, né? Com exceção da gestante. Se a gestante não tem sintomas e você faz o exame de urina que faz parte do pré-natal e a bactéria cresce, aí você vai tratar. Porque a paciente não tem sintoma, mas isso pode precipitar a infecção e favorecer um parto prematuro. No caso da prostatite, Omar, o idoso, por exemplo, que não tem mais próstata, já fez a cirurgia, extirpou aquela coisa, tudo tal. Dali, naquela região, ele está livre. Ou ainda fica alguma coisa ali que pode... Depende que cirurgia da Sim. próstata ele fez. Se ele fez uma cirurgia por câncer da próstata, ele tirou toda a glândula. Imagina a glândula, a próstata, como uma mexerica, que tem sua casca e o miolo. No câncer da próstata, você tira a casca e o miolo da mexerica. Na hiperplasia de próstata, que é aquele crescimento que todo homem vai ter depois dos 40 anos, 90% dos homens vão ter um crescimento do miolo da mexerica e, às vezes, 40% vai ter dificuldade miccional importante. Se ele foi operado da hiperplasia de próstata, que é uma doença benigna, e tirou só o miolo da próstata, ele ainda pode ter prostatite, sim, porque a casca da mexerica continua lá. Tá? E não é tão frequente, né, tirar toda a próstata. Sim. Então depende de qual cirurgia da próstata ele fez. Depende da altura do câncer, né? O pedra nos rins provoca infecção urinária? Tem um tipo de cálculo, 15% mais ou menos das pedras nos rins é um cálculo infeccioso, que existe uma bactéria lá dentro da pedra. É o chamado cálculo de fosfato magnesiano de amônio, que dá os maiores cálculos, que são cálculos volumosos e ligados a uma infecção. Então, esse grupo, sim, ele é um dos grupos que tem mais complicações, inclusive. É uma causa importante de septicemia, pionefrose, o rim se transformar num tumor inflamatório, né? Abscesso perinefrético, esse tipo de cálculo, e é 15% de todos os cálculos, 10 a 15% é esse tipo infeccioso, sim. O restante, não. Aquele pessoal que usa me fugiu a palavra agora, que faz lavagem do rim. Como é que é o nome daquele? Hemodiálise? Hemodiálise. Tem alguma relação com infecção, a hemodiálise com infecção urinária? Depende da etiologia que levou o paciente à insuficiência renal. Geralmente não. Agora, esse paciente é um paciente como ele tira o sangue sai do corpo dele para fazer uma filtração externa. E ele acompanha-se de anemia, de uma série de outras coisas, ele é mais propenso a ter infecções do sangue, hematogênica, não urinária. O diabético, por exemplo, ele tem que ter muito cuidado, né? Um cuidado dobrado, né? Com essa história de infecção urinária. Você já deu uma lapada aqui sobre isso, eu gostaria que vocês dessem mais uma exemplificada do caso. O diabético, sim. Não só pelo fato de ele ser considerado um paciente com imunidade mais baixa, né? Mas o próprio diabetes, pela concentração de glicose que você tem na urina, isso facilita a proliferação bacteriana e a multiplicação dessas bactérias no trato urinário, principalmente na bexiga. Então, o diabético é um paciente de maior risco de ter infecção de urina. Tá? E, além disso, ele tem uma dificuldade em estar eliminando, de estar fazendo como que a gente fala, que é como se tivesse o sistema de defesa dele um pouco mais baixo. Então, o fato dele responder também mais um pouco pior aos antibióticos, esse paciente ele é considerado como um grupo de risco maior para a infecção de urina.
A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O anti-inflamatório é um veneno para os rins, né? Dizem. Sim. É. Sim. Ele causa vasoconstrição renal, ele pode levar à insuficiência renal, e o paciente até para uma diálise por excesso de anti-inflamatório. Isso durante um uso constante do anti-inflamatório. Isso. Ou em doses muito altas, curto período, em dose. Sim, o anti-inflamatório, a gente fala, ele é nefrotóxico. Certo? E o famoso cigarro tem alguma relação com infecção urinária? Desconheço. É. Tem com neoplasias, com câncer, mas com infecção urinária, não. Com infecção de urina não tem nada de descrito. Mas alguns casos levam à extirpação da, não sei se o termo é esse, da radical da bexiga, né? Por câncer. Por né? câncer. Aí Por sim, câncer. o cigarro é importante, a principal causa de câncer da bexiga. A gente pode dizer que uma boa parte dos casos de infecção urinária podem levar a óbito se não forem tratados convenientemente? A maioria das infecções de urina é só cistite, é uma infecção que não tem tanta repercussão clínica e a maioria dessas infecções, mesmo que você demora a tratar um pouco, a maioria não complicam. Agora, uma porcentagem desses pacientes, essa bactéria pode subir pela saída da bexiga, ascender pelos uretrérios e ir até os rins. Aí sim, esses pacientes, quando tem comprometimento renal, esses pacientes, se não tratados, têm uma grande chance de ter complicação, que pode ir a óbito. Na UTI, a infecção urinária daquele paciente que está na UTI, geralmente, ela tem um risco maior. E uma infecção urinária, ela depende da imunidade do paciente, da agressividade da bactéria e da situação anatômica do rim. Existe uma situação de muita gravidade que é obstrução mais infecção. Então, por exemplo, uma infecção urinária num paciente que está com um cálculo obstruindo o rim, a gravidade é muito maior, você tem que intervir rapidamente, senão ele realmente pode ir a óbito. Obstrução mais infecção urinária é muito grave. E a água é o grande remédio disso tudo, para complicações com os rins. A gente considera que não que a água é uma complicação. Se você está desidratado e você não consegue estar eliminando essa urina, você pode até você ter uma chance maior dessa bactéria ficar mais parada dentro da sua bexiga e multiplicar. Tá? E isso está ocasionar a infecção de urina. Mas não é só isso que é o responsável, que é o culpado de ter mais episódios de infecção de urina. Né? Em crianças é comum o surgimento de infecção urinária? Depende do grupo. Na criança também, aquele problema da aderência bacteriana é muito importante. E nesse grupo também, o Rome citou no começo, as malformações urinárias. Doenças, por exemplo, como refluxo vésico-ureteral, megaureter, válvula de uretra, são malformações do sistema gênito-urinário da criança que predispõem à infecção urinária.
Aí qual é o caminho? Procurar um médico, naturalmente, para fazer os exames, essa coisa toda. Aí tem que fazer um exame de imagem, no caso. Isso. Existe uma regra. Uma criança que teve uma infecção urinária, ela tem que ser investigada. Alguma coisa para você ver o trato urinário alto, urografia, tomografia, e uma outra coisa que chama uretrocisto, para você estudar a uretra e bexiga, que é uma outra radiografia também. É regra. Uma criança teve infecção urinária, ela tem que ser investigada. Certo. Gente, o microfone está à disposição de vocês. Eu gostaria que vocês dessem as considerações finais de vocês sobre esse tema. E a gente pesquisa, a gente faz um levantamento do tema, mas às vezes nem sempre a gente aprofunda no quanto a gente queria entrar nesse tema. A gente aqui é meio clínico geral, mas às vezes a gente não chega a entender tudo. Vamos lá, Omar. Não, eu estou à disposição, gostei muito. E, assim, resumindo, talvez nós fomos obrigados aqui a entrar em alguns detalhes médicos, mas a resposta é essa mesmo, não tinha outra resposta para a gente dar. A coisa é um pouquinho mais complicada. Entendeu? E é um tema interessante, frequente, se divide em classes diferentes, né? Infecção na criança, na mulher jovem, no idoso, na idosa que está na menopausa e a colonização da vagina dela é diferente, então às vezes ela tem que repor estrógeno. Então é um tema muito amplo. Sim. Tá? E o caminho sempre é procurar um médico, né? Ah, claro. Sim. Não pode brincar com isso, né, doutor Holmes? Eu queria só dizer que, sim, infecção de urina hoje é muito importante. Não só a gente tentar fazer o diagnóstico rápido, o tratamento de forma adequada, e o que a gente sempre pede, não estar usando antibióticos sem necessidade. Então, é ver com o médico se realmente é a infecção e se realmente vou precisar de usar antibiótico, né? Que é muito desses pacientes com sintomas, às vezes, inespecíficos, e ele tem um antibiótico em casa, ou alguém da família tem, e ele está usando esse antibiótico de forma inadequada, o que está levando à resistência bacteriana. E tem aquelas receitas também, né, do vizinho, né, que, meu irmão teve isso, ele tomou isso. Tratar a infecção não é igual para todo mundo. Não adianta aí, assim, eu tenho uma infecção, você tem uma infecção, o doutor Omar tem uma infecção, e o tratamento é igual. Sim, a resposta depende muito do que você está tratando, depende do paciente e depende de vários outros fatores. Às vezes eu tenho uma bactéria que está causando uma infecção em 3 pacientes e cada um vai responder de forma diferente. Então, não quer dizer que o tratamento para o meu vizinho foi bom, vai ser bom para mim. Então, isso as pessoas têm que ter essa consciência. Né? Muito bom. Doutor Omar Pacheco, doutor Holmes Rufino, um prazer enorme tê-los aqui conosco em nosso Dose de Saúde de hoje. Tenho certeza que o conteúdo que vocês forneceram para o nosso público será de grande valor para todo mundo. Tá? Muito obrigado e à disposição. Muito obrigado, Arley. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.